Bom dia, quarta aula do curso de superfícies de rima, e hoje a gente vai discutir um par de aplicações do teorema de Riemann-Hurwitz, que pode ser visto como o teorema principal dessa parte inicial do curso. Como de costume, né? Quem assistiu algum curso comigo presencialmente, eu começo sempre as aulas fazendo um breve apanhado do que foi feito na aula anterior. E está aqui, é um pouco bagunçado, mas é só para a gente poder relembrar o que foi feito, né? Então, a gente começou discutindo orientabilidade de superfícies reais e enunciou o teorema de classificação de superfícies reais orientáveis compactas, né? Essas são ou bem uma esfera, ou bem uma esfera com algum número G de alças adicionadas. Uma outra maneira de enunciar é que é ou bem a esfera, ou bem o toro, ou bem a curva de gênero 2, a curva de gênero 3, e por aí vai. Um conceito importante para obter esse resultado é o conceito de triangulação, que também vai ser útil para a gente. E a prova, digamos, canônica desse resultado dá um pouco mais de informação, não é simplesmente essa informação que é uma esfera com G alças, mas também fornece uma representação poligonal da superfície de rima, né, que pode ser obtida através de um polígono regular de R2, onde os lados são identificados seguindo a regra que está explicada nessa figura aqui. Bom, um conceito importante também nessa parte da topologia de superfícies, de fato é uma topologia em dimensão arbitrária, mas para a gente está, no caso, focando em superfície, é que quando eu tenho uma superfície compacta, orientável, e eu fixo uma triangulação, eu posso definir um inteiro, que é chamada característica de Euler de S, que, em princípio, depende da triangulação, que é a soma o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, ou triângulos da triangulação. E não é muito difícil de ver, eu convido vocês todos a verificar que esse inteiro independe da triangulação e admite uma expressão particularmente simples envolvendo o gênero. Então, a característica de Euler de uma superfície de gênero G é 2 menos 2GS. Então, a esfera tem característica de Euler 2, o toro tem característica de Euler 0, a superfície de gênero 2 tem característica de Euler menos 2, a de gênero 3 tem a característica de Euler menos 4, e por aí vai. Essa característica de Euler, né, é o ingrediente principal que aparece aqui nessa fórmula de Riemann-Hurwitz, em que está dizendo que menos, se eu tenho uma aplicação holomorfa não constante entre superfícies de Riemann compactas, então menos a característica de Euler de X é igual ao grau de F vezes menos a característica de Euler de Y mais uma contribuição que vem dos pontos críticos. Então, é um resultado fundamental, que é de uma extrema utilidade, e eu quero hoje, na aula de hoje, apresentar algumas consequências, e a ferramenta principal que a gente vai utilizar para deduzir propriedades de grupos de automorfismos de superfície de Riemann a partir desse resultado
é o seguinte teorema, né, que a gente esboçou no final da aula passada, é que quando eu tenho uma superfície de Riemann e um grupo G de seus automorfismos que seja finito, eu posso dotar o quociente de uma estrutura de superfície de Riemann de modo que a aplicação quociente seja holomorfa. Ok? E começando então a aula de hoje, eu quero observar que no caso dessa aplicação quociente, né, quando eu tenho x contido em alt x finito, e eu considero a aplicação x vai em g sobre x, essa aplicação tem uma série de características particulares que tornam a fórmula de Riemann-Hurwitz muito mais precisa. Então, ela está enunciada aqui, mas a gente vai chegar lá. Mas a primeira observação é a seguinte, é que, então, se você pensar que o grupo G está agindo aqui, o efeito de eu tomar o quociente é que aqui eu vou ter uma ação também, para cada ação do grupo G, eu vou ter a ação aqui da identidade. E se eu tomo um ponto Y aqui na imagem e considero as suas pré-imagens, eu tenho que o grupo G vai permutar essas pré-imagens. Então, nessa fibra, que vai ter uma certa cardinalidade, eu tenho que o grupo G atua. Poderia ter uma ação desse tipo, não sei, mas ele vai atuar nas pré-imagens. Né? Então, de fato, esse desenho que eu fiz aqui seria uma indicação esquemática de uma possível ação de G, e a gente vai ver que isso aqui não acontece. Mas por quê? Vamos tomar um ponto x pertencente a x. E eu posso considerar o grupo de isotropia de x. Segundo a ação de G, né, como está implícito aqui na notação. Isso é o quê? São os elementos de G tais que G de x é igual a x. Certo? Então, por exemplo, quando eu pegar esse ponto aqui, bom, se bem que aqui eu não estou desenhando a ação de G, né? Mas deixa eu fazer só assim. E uma observação chave é que se eu tenho x1 e x2 pertencentes à mesma pré-imagem, então o grupo de isotropia de x1 é isomorfo como grupo ao grupo de isotropia de x2. Como é que a gente vê isso? É que se eu tenho x1 e x2 na mesma pré-imagem, eu tenho que x1, na verdade, vai ser a imagem por H do x2, onde H pertence a G. Isso é a definição de uma fibra, né? A fibra de um ponto Y, eu posso recuperar ela, a pré-imagem de um ponto Y, eu posso recuperar pegando um ponto e considerando a órbita de G por esse ponto. E isso permite ver que se eu tiver G de x1 igual a x1, então G de H x2 é igual a x1,
Mas x1 eu posso escrever também como h menos 1 de x2, né? Multiplicando por h menos 1, usando essa equação, o que nos dá que x1 h de x2... não, aqui é h de x2 de novo, desculpa. O que nos dá que h menos 1 de g, h de x2 é igual a x2. O que a gente está verificando, na verdade, é que g de x1 vezes h vezes h menos 1 é igual a g de x2. Bom, então eu tenho essa situação, eu tenho que o grupo de isotropia é igual a são isomorfos, né? O grupo de isotropia de 2 pontos numa mesma fibra são isomorfos. E, além disso, se eu tentar entender quem é o grau local num ponto X da minha aplicação, vamos chamar de π, aplicação, da minha aplicação em π, é igual a o grupo é igual a cardinalidade, na verdade, né, de Gx. Tá certo? Porque, essencialmente, eu sei que em vizinhança de x, existe uma coordenada, existem coordenadas, em vizinhança de x e fy, existem coordenadas. Quando eu falo que existem coordenadas, é uma maneira de falar que existe uma carta local em torno de x e uma carta local em torno de fy, tais que a minha aplicação π nestas coordenadas, ela vira, tais que π se escreve como z vai em z grau local de f do π no ponto x. Mas eu sei também que nestas coordenadas eu posso ver que a ação do g de x aqui vai ser um grupo que fixa o z, então a ação do g de x é por uma aplicação linear. Onde aqui o k é justamente a cardinalidade do grupo de isotropia de x. Mas como essa aplicação e esse k, uma raiz primitiva de 1 de ordem k. Como essa aplicação preserva as fibras, eu tenho que o k é igual ao grau local de x de f, e, ao mesmo tempo, é igual à cardinalidade do grupo de isotropia. Dessa maneira, eu tenho essa igualdade. Então, aqui está acontecendo esse fenômeno curioso, que para todas as pré-imagens, os grupos de isotropia são isomorfos, possuem, em particular, a mesma cardinalidade. Logo, o grau local em cada uma dessas pré-imagens é sempre o mesmo. O que não vai ser verdade para uma aplicação holomorfa qualquer. Uma aplicação holomorfa qualquer, numa pré-imagem, eu posso ter o grau local num ponto igual a 2, no outro igual a 1, no outro igual a 157. Aqui, o grau... Ok? Eu vou chamar, então, se eu for denotar por K,
o número de pontos críticos, de valores críticos. E para cada valor crítico, eu vou associar um inteiro, que é justamente o grau local dessa pré-imagem. Então, vou denotar para cada valor crítico. Então, vou denotar por P1, PK, os valores críticos. E por R1, RK, Não, eu vou denotar por R1, RK, a cardinalidade de π-1 de P, PI desses valores críticos. Bom, deixa eu passar para a próxima página. Eu vou repetir essa informação na outra página. Então, eu estou nessa situação, eu estou com π, uma aplicação de x para x sobre g, g finito, contido em automorfismo de x. Eu vou denotar por P1, PK, os valores críticos de π e RI, a cardinalidade. Cardinalidade não, desculpa, não é cardinalidade, não, estou me confundindo. A RI não é a cardinalidade da pré-imagem, mas o RI é o grau local de F, o grau local de F, num ponto Q, onde Q é qualquer ponto da pré-imagem desses pontos P. Bom, então deixa eu fazer um desenho. Eu tenho x sobre g. X. Vou fazer um desenho meio esquemático, mas que talvez seja instrutivo. Então, aqui eu estou denotando uma espécie de ponto crítico. Então, o que aqui acontece aqui? Aqui eu tenho duas pré-imagens. Aqui eu estou denotando esquematicamente grau local 2. Então, genericamente, eu vou ter 4 pré-imagens. E eu poderia também ter uma situação em que os 4 pontos coincidem. Certo? Então, aqui eu tenho, se eu chamar esse de P1 e esse de P2, aqui o R1 seria igual a 4, e aqui o R2 seria igual a 2. Eu estou aqui num exemplo, nesse meu exemplo, o grau de π é igual a 4. Bom? Então, observa que, usando essa notação, a cardinalidade, como conjunto sem contar multiplicidades, de π menos 1 de PI, vai ser justamente o grau total dividido pelo grau local, que eu posso também expressar como a cardinalidade do grupo G dividido pela cardinalidade do grupo de isotropia. Bom? Então, lembrando que a fórmula de Riemann-Rovitch diz que 2G de x menos 2 é igual ao grau de F
vezes 2G de Y. Vamos chamar de Y, né, para não ficar carregando muito a notação. De Y menos 2, mais somatório do grau local de x da função π menos 1 com x pertencente a x. Então, eu posso usar, então, o que a gente já viu para essa expressão e obter que isso é o grau local, o grau global é a cardinalidade do grupo G. Né? Jorge, essa F é a aplicação π, né? É a π, isso, obrigado. Então, o grau da π é a cardinalidade do grupo G. O 2G y menos 2 continua. Mas, agora, quem é o grau de x? O grau em x, eu posso exprimir o grau local, né, num ponto x. Ele, em geral, né, para os pontos que não são pontos críticos, vai ser 0. Então, eu tenho que considerar apenas nos pontos em que são pontos críticos. E eu sei que esses vão estar sempre sob os valores críticos. Então, eu já sei que esse somatório eu posso escrever apenas em função desses pontos críticos. E cada ponto crítico vai aparecer com multiplicidade R I menos 1, que é o grau local, e sobre o ponto crítico PI, quantos pontos críticos eu tenho? Eu tenho justamente cardinalidade de G dividido pelo cardinalidade de GX, que é o RI. Certo? Então, eu posso reescrever essa fórmula toda, colocando a cardinalidade de G em evidência, né? E reescrevendo essa fórmula como 2GY menos 2 mais somatório de I igual a 1 até K de 1 menos 1 sobre RI. Bom? E se a gente voltar no slide anterior, que eu vou fazer daqui a 2 segundos para não deixar vocês tontos, é que a gente vai verificar que era o que estava enunciado lá, com alguma sorte. Maravilha, né? Vocês podem ver que é exatamente o que a gente tinha enunciado aqui. Bom. Então, novamente, é o Riemann-Hurwitz, mas para esse tipo particular de aplicação, para essas aplicações quocientes, o que nos permite dar uma forma mais precisa. Né? Tá bem? E o que eu quero, as duas aplicações que a gente vai fazer hoje, são consequências dessa fórmula. E percebam, se eu quero aplicar essa fórmula para fazer alguma coisa, eu preciso, essencialmente, entender um pouco melhor esse fator que está aparecendo aqui. Vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso, mas eu quero primeiro fazer, ou pelo menos registrar, esse lema. Então, eu vou pegar uma coleção de inteiros, né? Lembra que esses R1s eram inteiros, cada um deles maior ou igual que 2, e tentar entender essa expressão. Os argumentos são completamente elementares, né? E são baseados numa observação, que é a seguinte, né? Assumo que esses R1 até RK estão ordenados em ordem lexicográfica. Então, eu vou sempre assumir que o R1 é o maior deles, é o menor deles,
R2 vem depois, e por aí vai. E eu vou introduzir aqui, isso vive em N K, e eu vou introduzir uma comparação entre dois elementos desses, né? E vou dizer que o R1, RK é maior ou menor do que, vou botar menor do que o S1, SK, se a R1 for menor que S1, ou R1 igual a S1 e R2. Bom. Isso aqui é um absolutamente menor, ou se os dois indicam, mas o R2 é menor que S2, por aí vai. Ou seja, eu estou considerando a ordem lexicográfica dos elementos. E o que acontece é que quando eu tenho que R1, RK é menor do que S1, SK, então eu posso comparar essas expressões e verificar que deixa eu pegar minha cola aqui. O que está acontecendo nessa situação? Então, o menor de todos é 2, é quem é trocado. Não é isso? Eu acho que é isso que acontece. E então a gente é levado a... Como a gente quer... Percebam que os enunciados aqui é uma espécie de minoração, né, para esse R. E para eu, então, minorar esse R, basta eu calcular esse R em elementos minimais. Acho que é o contrário. Não, é o contrário, desculpa. Basta eu calcular esse R em elementos minimais segundo essa ordem lexicográfica. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, essencialmente, o que você observa é o seguinte: se K for maior ou igual que 5, o elemento minimal, que é o 2, 2, 2, 2, 2, e uma série de repetições de 2, isso vai me dar que o R é maior do que, olha, perceba, nessa situação, quando todos são 2, cada elemento desse é 1/2. Então, esses 4 primeiros 2 já me contribuem com 2. Esse aqui vai contribuir com 1/2. Então, eu sei que o R é maior do que 2 mais 1/2. Certo? No caso de K igual a 4, eu tenho que para 2, 2, 2 e 2, o R é justamente, exatamente 2. E o próximo caso seria o 2, 2, 3. Isso é maior, R é maior do que 2 mais 1/6.
Então, se for maior do que isso. E, finalmente, quando eu tenho K igual a 3, você vê que para 2, 2 e M qualquer, na verdade, o R é estritamente menor do que 2. O caso... Você tem ainda alguns casos, 2, 3, 3. O R também vai ser estritamente menor do que 2. 2, 3, 4. O R vai ser menor também do que 2. E para 2, 3, 5, o mesmo acontece. Então, é uma conta elementar que a gente tem que fazer. Então, além desses elementos iniciados com 2, eu ainda tenho esse outro, 3, 3, 3, em que fica, olha, 2 terços mais 2 terços mais 2 terços, o que me dá R igual a 2. Aí ainda tenho o 2, 4, 4. 2, 4, 4, em que o R também é igual a 2. Então, se eu tiver que o R é positivo, eu vou ter que buscar um elemento minimal dessa ordem, mas que seja maior do que todos esses elementos. Então, eu tenho que calcular o R para 2, 3, 6. Não, 2, 3, 6 também dá ruim. Desculpa, 2, 3, 6, R dá 2. Então, eu tenho que calcular os elementos para 2, 3, 7, para 3, 2, 4, 5 e para 3, 3, 4. E você verifica em que todos nesses 3 casos o R é maior ou igual do que 2 mais 1 sobre 42. Tá bom? Então, a demonstração é essa e é essa a conta. A observação-chave, né, para você não acabar fazendo contas mais do que necessários, é essa. E se eu fixo K e ordeno eles lexicograficamente, o valor de R vai respeitar essa ordem lexicográfica. Então, você precisa fazer esse exercício para excluir os casos em que R é igual a 2 e os casos em que R é estritamente menor que 2. Né? Então, perceba que uma consequência é que para aqui eu tenho a descrição completa dos casos em que R é exatamente 2, nesse item, né? E aqui tem a descrição completa dos casos em que R é estritamente menor que 2. Tá bom? Muito bem, então, um lema de exercício, eu poderia até imaginar um exercício de uma competição matemática, alguma coisa do tipo, é uma coisa elementar que precisa de uma ideia só. Uma vez que vira essa ideia, viram umas contas muito elementares. Então, para poder dar um pouco de contexto, deixa eu lembrar esse resultado, né, do que eu quero fazer depois, que é que o grupo de biomorfismos de P1 é isomorfo ao grupo SL2. Então, quem é o grupo SL2? São o grupo das matrizes 2 por 2, né? A, B, C, D, com entradas inteiras, ou inteiras, perdão, entradas complexas, e determinante, que é igual ao AD menos BC, iguais a 1. Igual a 1. Tá bom? A observação que eu quero mostrar aqui, a observação 1, é que eu tenho um mapa natural desse grupo, né? No grupo das aplicações holomorfas de P1, que eu posso escrever assim. Ou, se você preferir, quiser escrever em coordenadas homogêneas, é simplesmente AX mais BY, CX mais DY.
certo? E verifica-se, né? Não é difícil verificar, eu convido vocês a fazer que essa aplicação é sobrejetiva. Para dizer que isso aqui é sobrejetivo. E o núcleo é justamente os números complexos, mais ou menos a identidade. Certo? Isso aqui é uma matriz diagonal com 11 ou menos 1 na diagonal. Tá? E o que a gente, então, vai obter como um corolário do que a gente estava vendo, é o que eu tinha prometido, que é a classificação dos grupos finitos, subgrupos finitos desse grupo. Não vou fazer a classificação completa, mas vou dar uma ideia de como você pode completar, mas o resultado que eu quero discutir é esse. Né? Vamos pegar um grupo G, de automorfismo de P1, finito, e com exceção dessas três cardinalidades, 12, 24 e 60, G vai ser conjugado a grupos particularmente simples. Né? Então, quando a gente fala de um grupo finito, o primeiro grupo que a gente imagina é justamente o grupo Z sobre MZ, né? Que eu posso, numa carta afim, aqui eu estou escrevendo em coordenadas homogêneas, mas em coordenadas afins isso é muito simples, é simplesmente enviar Z em XM Z, e esse cara, raiz mésima. Raiz primitiva mésima de 1. E tem um outro grupo também que não é muito difícil de ver, que além de considerar essas aplicações, eu incluo também a inversão, que eu troco as coordenadas, chamando XY e YX, que em coordenadas afins é a aplicação que envia o zero no infinito, um automorfismo infinito no zero e mantém um fixo. Certo? Essa é a nossa sigma. Essa é a minha φ, em coordenadas afins. Tá bom? E como é que você mostra alguma coisa desse tipo? O ponto todo é o seguinte, eu tenho um grupo G, ele está agindo em P1, e eu posso considerar o quociente. Agora, eu sei que a gente já viu que o gênero, como essa aplicação é holomorfa, eu sei que o gênero de P1 vai ser maior ou igual que o gênero de P1 sobre G. Ora, mas o gênero de P1 é igual a zero. E eu não tenho gênero negativo, eu não tenho como adicionar menos uma alça numa esfera. Né? Então, esse aqui também é igual a zero. Certo? E a minha fórmula, a fórmula de Riemann-Hurwitz para essa ação, né? Então vamos chamar de P1, PK, os valores críticos de π. Então, se a gente lembrar a fórmula que a gente viu, eu sei, então, que 2 vezes o gênero, que é zero, né? 2 vezes o gênero de P1 menos 2, vai ser igual a cardinalidade de G vezes 2 vezes o gênero de P1 sobre G menos 2, mais R, onde esse R é da forma somatório de I igual a 1 até K de 1 menos 1 sobre RI, onde a RI é o grau local QI de π, Q pertencente a π menos 1 de PI.
Tá bom? Então, o que eu tenho aqui é que menos 2 é igual a cardinalidade de G menos 2 mais R. Tá certo? E como um grupo também ele não tem número negativo de elementos, esse lado aqui é positivo, eu deduzo que o R é estritamente menor do que 2. Agora, como R é estritamente menor que 2, eu sei que K pode ser 4. Não, pode ser 4 não. O K é menor é igual a 3. Eu só tenho 3 pontos críticos, é daquela lista anterior. E as possibilidades são 2, 2, M, é, 2, 2, 3, 2, 3, na 2, 2, 4. Mas 2, 2, 4 já apareceu em 2, 2, M. Ah, esses aqui já apareceram lá, desculpa. 2, 2 já foi. Então é 2, 3, 3, 2, 3, 4 e 2, 3, 5. Onde isso aqui é o R1, R2 e R3. Tá certo? Então, nos casos em que eu tenho 2, 3, 3, eu convido vocês a ver que eu consigo, daqui eu consigo escrever que a cardinalidade de G é igual a menos 2 dividido por menos 2 mais R. E nessa situação, eu vou ter que a cardinalidade de G é igual a 12. Nessa situação, a cardinalidade de G é igual a 24. E nessa situação, a cardinalidade de G é igual a 60. Então, o que eu tenho que mostrar para terminar de demonstrar essa proposição é que se eu estou... teve uma outra possibilidade, né, que eu não escrevi aqui, é que K igual a 2. Né? E eu tenho... qualquer inteiros MN. Simplesmente para ter R menor que 2. Tá bom? Tá certo? Então, o que eu tenho que mostrar, essencialmente, é que essas possibilidades estão em correspondência com essas possibilidades. Tá certo? Então, vamos ver o caso em que eu tenho K igual a 2. Então, o que isso aqui está me dizendo? Está me dizendo que o meu grupo tem... Quer dizer que eu tenho exatamente 2 valores críticos, não é isso? Então, só tenho então, eu estou com a aplicação de P1 para P1 sobre G, com 2 valores críticos. E, nesse caso, você vê que o grau local em um desses pontos vai ser M. Então, isso aqui vai ter um certo número de pré-imagens para esse valor crítico. P1, esse aqui P2. Aqui eu vou ter cardinalidade de G
sobre M, e aqui cardinalidade de G sobre N. Não é? Porque o M é o grau local num ponto e o N vai ser o grau local no outro ponto. Tá certo? E como é que a gente faz? Tenho que verificar que M é igual a N. Então eu posso o que eu estou fazendo aqui? Ah, e nesse caso também, o que eu tenho? Então aqui eu tenho, vou pegar, então o R nesse caso seria igual ao quê? A 1 menos 1 sobre M mais 1 menos 1 sobre N, que seria M menos 1 dividido por M mais N menos 1 dividido por N. Deixa eu ir para a próxima tela para não ficar completamente bagunçado. Eu estou no caso K igual a 2, não é isso? E eu sei que eu tenho dois valores críticos, P1 e P2, e em princípio eu vale isso. Agora eu sei que a cardinalidade de G é como é que é? Menos 2 dividido pelo menos 2 mais R, e o meu R vai ser 1 menos 1 sobre M mais 1 menos 1 sobre N, que vai ser igual a M menos 1 dividido por M mais N menos 1 dividido por N, que vai ser MN, M menos 1 vezes N mais N menos 1 vezes M, que vai ser, portanto, 2 vezes Mn menos N menos M dividido por Mn. Estou dando volta aqui, igual uma barata tonta. Isso vai ser 2 menos N mais M dividido por Mn. Certo? E, portanto, a cardinalidade de G é menos 2 dividido por menos N mais M dividido por Mn. Então, a cardinalidade de G é 2 vezes Mn dividido por M mais N. Bom? Eu convido vocês a verificarem que isso implica, como eu sei que essa cardinalidade é um inteiro, eu acho que isso implica que M é igual a N, e, portanto, cardinalidade de G vai ser igual a M. Então, eu tenho, na verdade, o grau local é máximo. O grau local numa pré-imagem é igual ao grau da aplicação, né? E isso quer dizer que eu tenho, então, apenas dois pontos, P1 e P2, pertencentes a P1, com isotropia não trivial. Eu uso o grupo de automorfismos de P1
e envio esse cara no zero e esse cara no infinito, né? Se vocês quiserem coordenadas homogêneas, mando no 0, 1 e no infinito. E nesse caso fica mais ou menos claro de ver que a minha aplicação, o meu grupo G, é gerado com um elemento desse tipo. Certo? Então, isso é o caso de ordem M, com K igual a 2. Com K igual a 3, contas similares vão me mostrar que a cardinalidade de G... Então, aqui eu estou com a situação 2, 2, M. Então, essas cardinalidades de G vai ser exatamente 2 vezes M. Bom. E vai ter um ponto, um valor crítico, que tem apenas 2 pré-imagens. Né? O que tem grau local M, ele vai ter apenas 2 pré-imagens. Eu suponho que essas pré-imagens são 0 e infinito, novamente. E como eles são 2 pré-imagens, eu faço a ação do G, vai ter um elemento de G, o grupo de isotropia vai cair na condição anterior, e o grupo de isotropia desses pontos vão ser dados, vão ser os mesmos, na verdade, vão ser aplicações do tipo Z vai na MZ. E o grupo que resta, né, que troca essas duas, que tem ação não trivial nessas duas, o Z vai para 1 sobre C. Bom, tem que fazer alguns detalhes, mas essencialmente é isso. Então, dessas formas, você tem todas essas condições e depois você detecta os invariantes numéricos da ação de G e faz mudanças de coordenadas para reconhecer quem é o grupo. Tá bom? As possibilidades que a gente não analisou, né, que eu lembro que são as possibilidades em que correspondem às cardinalidades 12, 24 e 60, né, que eu estou escrevendo a cardinalidade de G, né, vão corresponder a essas coisas. E é possível mostrar, né, que existe apenas um subgrupo de automorfismo módulo conjugação realizando cada uma dessas possibilidades. Então, eu tenho um grupo de ordem 12, que vai coincidir com simetrias desse sólido platônico aqui do tetraedro. O grupo de ordem 24, que é a simetria do cubo, ou do octaedro, que é o poliedro dual. E também tem um grupo de ordem 60, talvez o mais interessante deles, é o único grupo simples nessa lista, que é o grupo de simetria do icosaedro, ou do seu dual, o dodecaedro. Eu não vou entrar para fazer todas os detalhes dessa demonstração, mas eu dou uma referência aí para quem estiver interessado. Eu lembro que esses trechos que eu estou colocando aqui na tela são trechos das notas de aula, e que está disponível na página do curso. Tá? Mas, essencialmente, é isso. Uma outra possibilidade de você fazer também uma outra aplicação, mais ou menos no mesmo espírito, é esse resultado, né? Que se eu tiver uma superfície de Riemann compacta agora de gênero maior ou igual que 2, né? E um grupo finito agindo, então eu consigo limitar a cardinalidade desse grupo em função do gênero. Mais para o final do curso, na segunda metade do curso, a gente vai ver que, na verdade, o grupo de automorfismo de X é automaticamente finito, e isso está dando uma cota para esse grupo. Isso aqui é o chamado teorema de Hurwitz. Quem provou a finitude, acho que foi o Schwarz, mas uma vez que você tem a finitude, a cota é dada pelo Hurwitz, e também vai ser uma consequência daquela forma. E se vocês lembrarem, esse 84 aqui não está aparecendo ao acaso. 84 é igual a 2 vezes 42. Fato profundo, mas porque, não sei se vocês lembram, que é quando R
Naquele lema, a gente mostrou que quando R é maior do que 2, então, na verdade, o R é maior ou igual do que 2 mais 1 sobre 42. Esse é o mesmo 42, está aparecendo aqui, está aparecendo aqui. Então, vamos fazer o mesmo esquema de demonstração, né? Então, eu tenho x, e eu posso tomar o quociente x sobre g, vai para π. Π, que é o quociente para x sobre g. Né? E eu posso escrever a minha forma de Riemann-Roch. Vamos lá. Era 2 vezes gênero de x menos 2 é igual cardinalidade de g vezes 2 vezes o gênero de x sobre g menos 2 mais R, né? Onde P1, PK são os valores críticos e a R é o somatório de 1 menos 1 sobre RI, onde RI é o grau local de π num ponto P, onde Q pertence a π menos 1 de PI. Bom, agora, minha hipótese, que o gênero é maior ou igual que 2, né, está me dizendo que esse lado é positivo. Então, aqui vai ser estritamente positivo. Tá certo? E eu vou precisar, então, que esse lado aqui também seja positivo. Então, o que eu tenho é o quê? Eu posso reescrever a cardinalidade de G dessa forma, através dessa forma, como 2G de x menos 2, dividido por 2 vezes G de x sobre G menos 2 mais R. Bom? Então, vamos analisar algumas possibilidades, né? Suponha que o gênero de x sobre g é maior ou igual que 2 também. Certo? Então, o que acontece é que o que aparece aqui embaixo é maior do que 1. Então, nesse caso, o denominador é maior ou igual, maior ou igual que 2, pelo menos, né? Se o R fosse 0 e o gênero fosse 2, isso aqui seria exatamente 2. E certamente, isso aqui é 2 vezes gênero de x menos 1 dividido por 2g por x menos 2 mais R. Então, certamente isso vai ser menor do que 84. Né? Vai ser menor do que g de x menos 1, na verdade. Então, isso aqui me dá aqui a cardinalidade de g é menor ou igual que gênero de x menos 1. Bom? Se o gênero de x sobre g for igual a 1, eu tenho que o que resta, eu vou ter aqui que isso é 0, né? Essa contribuição é 0, então aqui eu vou ter que a cardinalidade de G vai ser 2 vezes gênero de x menos 1 dividido por R. O R não pode ser 0, né, porque eu não tenho, como o gênero, eu estou assumindo que o gênero é maior ou igual que 2, o gênero está diminuindo, eu tenho que ter valores críticos, tá certo? E o mínimo, o valor mínimo de R é maior que 1/2, né? Sempre. Se o R é R positivo, eu sei que tem pelo menos uma contribuição, R é maior que 1/2, e também vai funcionar. Tá certo?
Agora, se o gênero de x sobre g for igual a zero, então eu preciso que o duas vezes, ou seja, eu preciso que menos 2 mais r seja positivo. Ou seja, eu tenho que o r é maior que 2. Mas pelo lema que a gente mostrou, isso implica que o r é maior do que 2 mais 1 sobre 42. O que implica que o denominador é maior ou igual do que 1 sobre 42. E aí aparece, está aqui de onde apareceu a cardinalidade maior, menor ou igual que 84. Bom? Eu sei que vocês podem estar um pouco frustrados que não teve tanta superfície de rima hoje, mas essa aula é como se fosse um final do primeiro ciclo, assim, da primeira introdução ao assunto, onde a gente estava falando de aplicações holomorfas, dos conceitos básicos, e eu sempre acho espantoso o quanto a gente consegue fazer com tão pouco, né? A gente não usou muita coisa. Tudo bem que a gente usou classificação de superfícies, triangulações, características de Euler, mas a prova desse teorema de Riemann-Hurwitz e dessas consequências foi, de certa maneira, bastante elementar. E a gente agora, a partir da semana que vem, a gente entra na segunda fase do curso, onde a gente vai começar discutindo fibrados lineares, divisores e teoria de feixes, e vai passar algum tempo fazendo definições sem grandes teoremas, mas para preparar a linguagem, para a gente se alfabetizar, para poder fazer os teoremas principais da teoria de superfície de rima compacta, mas que seriam a terceira parte do curso. Bom? Então, como vai ter essa parte um pouco, digamos, árida, né, em que a gente vai ter que passar um par de aulas vendo definições e conceitos talvez novos para muitos de vocês, eu achei interessante começar o curso com essas aplicações, esses teoremas concretos em que você vê as coisas acontecerem com uma certa rapidez. Tá bom? Então é isso. Então, semana que vem a gente continua. Deixa eu parar a gravação.